Dizer-lhes uma palavra de Deus em o nome de Jesus. Quero me apropriar do texto que está em Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e o verso 18. Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do verso, ou o verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que a igreja é de Jesus Cristo. A igreja não é uma invenção humana, a igreja não é uma organização humana apenas, a igreja é um organismo vivo. Segundo a palavra de Deus, ela é corpo de Cristo, ela é formada de membros vivos, porque a igreja é viva. Por isso você está aí do outro lado, dando glória a Deus, louvando o Senhor, porque você é parte da igreja, você é igreja. E a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós sabemos que depois de todo este processo que nós estamos vivendo, nesses dias, o Senhor Deus estará com a sua igreja mais avivada do que antes, mais alegre do que antes, mais feliz do que antes, porque nós somos um organismo vivo, somos corpo de Jesus Cristo nesta terra. Pois bem, então, o que nós iremos falar sobre a igreja nesta noite? Queremos, nesta noite, falar a respeito da necessidade da igreja. As necessidades da igreja nos nossos dias. A igreja, ela, apesar de ser organismo vivo, ela necessita de algumas coisas. A igreja, na verdade, sofre necessidade em seu dia a dia. Nós observamos que houve um distanciamento da igreja do seu eixo, não é? Daquilo que é central, da pessoa central, Jesus Cristo. Muitas igrejas têm se afastado da verdadeira doutrina, têm se afastado da presença de Deus, têm se afastado e seus cultos são mais para agradar pessoas. Os seus líderes estão mais preocupados em fazer um pequeno show para as pessoas que presenciam. Mas este não é o culto a Deus. Um culto a Deus não é um show. Um culto a Deus é um momento de reverência. É quando nós nos pomos na presença do Senhor, com o nosso coração quebrantado e contrito, e o buscamos, por causa dos nossos pecados, e o buscamos reconhecendo que nada somos e que necessitamos dele, e que não podemos viver sem ele. Então, do que a igreja necessita hoje? Quais são as necessidades da igreja hoje? Longe de mim a ideia de dizer aqui ou falar, transmitir a todos todas as necessidades da igreja. Não, mas eu escolhi algumas que imagino ser bastante importante, não é? Elas são relevantes para a nossa vida. Então, nós elencamos aqui alguns pontos e a respeito do que a igreja necessita hoje. A igreja necessita hoje da presença de Deus. A igreja necessita da presença de Deus. Não se concebe um culto a Deus sem a sua presença. Êxodo 33, verso 12, daí ao 16, vai dizer-nos assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir a este povo,
porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então, observe, Moisés está dizendo a Deus que o que faz diferença entre Israel e os demais povos naqueles dias, o que fazia a diferença era a presença de Deus no meio do seu povo. A presença de Deus é indispensável no culto. Nós estamos aqui numa transmissão, não é? Numa transmissão online, numa transmissão por um canal, de comunicação, mas mesmo aí aonde você está, eu tenho certeza que você sente a presença de Deus, porque nós a sentimos aqui. O Senhor Deus está conosco aqui, a sua presença é o que faz diferença em nossa vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Moisés está dizendo a Deus: Senhor, não subiremos daqui se o Senhor não for conosco. Não envie anjos, não, é a sua presença que nós queremos, porque é a sua presença que nos faz diferente dos demais povos. Louvado seja o Senhor. A Bíblia vai dizer que a presença de Deus no meio do povo faz desmaiar o inimigo. Josué capítulo 2, versos 10 e 11, o texto diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Esta fala é de Raabe, a mulher que estava lá em Jericó, dizendo aos espias: desde que vocês chegaram aí, nós aqui já estamos desmaiando. Sabe por quê? Porque sabemos que o vosso Deus é todo poderoso. Nós ouvimos falar do que o vosso Deus fez ao Egito e como abriu o mar diante de vocês, e desde que vocês chegaram aqui próximos de nós, desde que vocês acamparam aqui pertinho, nosso coração derreteu, não há mais ânimo em nenhum de nós, porque nós sabemos que a presença de Deus em vosso meio é a razão da vossa vitória. Queridos, que coisa maravilhosa! Nós estamos enfrentando dificuldades, estamos enfrentando dias difíceis, mas a presença de Deus em nossa casa, a presença de Deus em nossa vida é o que faz toda a diferença. A presença de Deus nos faz saltar montanhas, a presença de Deus faz cair diante de nós as muralhas, a presença de Deus faz o mar se abrir diante de nós, a presença de Deus faz o rio secar diante de nós, para que passemos a pés enxutos. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor nos alimenta. A igreja precisa da presença de Deus.
Muitas igrejas já não têm mais presença de Deus. As pessoas acham que já não precisam mais da presença de Deus. As pessoas querem muitas vezes até que Deus esteja presente, mas deixa eu lhes dizer, aonde o Senhor está, todos sentem desejo de louvar o seu nome, todos sentem desejo de dar glória a Deus. Você aí do outro lado está dando glória a Deus por causa da presença dele com você, por causa da presença dele que lhe alcançou. Bendito seja o nome santo do Senhor. A presença de Deus é o que nos faz diferente dos outros povos. Êxodo 33:16 diz: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olhe a presença de Deus conosco, Deus andando conosco, nós indo para o trabalho e Deus indo conosco, nós voltando do trabalho e Deus voltando conosco, nós no nosso trabalho e Deus conosco, nós na escola e Deus conosco, nós em casa e Deus conosco, nós dormindo e Deus conosco, nós acordados e Deus conosco, nós em nossos locais de trabalhos e Deus conosco, nós no nosso transporte, Deus andando conosco. É a presença de Deus que nos dá vitória e que nos faz diferente das demais pessoas. Por isso, as pessoas olham para você, meu amado irmão, e dizem assim: você é crente, não é? E aí você fica se perguntando: mas por que me identificou como crente? Por que essa pessoa percebeu que eu sou crente? Ah, meu irmão, vai dando glória, porque é a presença de Deus na tua vida que faz esta diferença. É a paz de Deus que entrou em nossa vida, é a paz de Deus que penetrou o nosso coração, e em meio a toda a tribulação que este mundo está vivendo, a igreja está em paz. Bendito seja o nome do Senhor. E não está em paz porque nós mesmos somos fortes, mas por causa da presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus nos faz temê-lo e querer agradá-lo mais e mais. Êxodo 33, verso 13 diz: se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. A presença de Deus nos faz querer andar retamente. A presença de Deus, saber que Deus anda comigo, saber que eu ando com Deus e Ele comigo, faz com que eu deseje ser mais santo, faz que eu deseje não pecar contra Ele, faz que eu deseje me desviar do mal, para agradar a Ele, que é o meu Senhor, e Deus é santo, e importa que aquele que se aproxime dele seja também santo. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então a igreja, ela necessita da presença de Deus. Não é a placa, não são os belos louvores que faz a diferença. Não, o que faz a diferença é a presença de Deus. A igreja necessita da presença de Deus em todo trabalho, em toda reunião, em todo culto, em todo ensaio. A presença de Deus vai fazer diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu tenho que me apressar por causa do tempo, não é? Então, do que a igreja necessita hoje? A igreja necessita hoje de voltar a ser igreja, de reassumir o seu papel de igreja. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar
todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe, a igreja precisa evangelizar. A igreja precisa voltar às ruas. A igreja precisa realizar os trabalhos de evangelização nos hospitais, nas escolas, nas ruas, nas praças, nos vilarejos, aonde quer que seja necessário pregarmos o evangelho, nas feiras, onde há pessoa para ouvir. Nós precisamos anunciar o evangelho, voltar a ser igreja. Muita gente hoje faz tudo para não parecer que é da igreja. Se veste de modo diferente, eu não quero parecer que sou crente, eu não quero parecer que faço parte da igreja. Não, você é parte da igreja. Você deve se alegrar por isso. Você deve bendizer a Deus por isso, porque você foi tirado do mundo para servir ao Senhor, tirado do mundo para servir a Deus, tirado do pecado para viver para Deus, para agradar a Deus, para andar com Deus. A igreja necessita voltar a ser igreja. Precisa reassumir o seu papel de igreja. Tomar de volta o nome e a autoridade do Senhor. Marcos 16, do versículo 14 em diante, diz: por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. A igreja precisa continuar operando estes sinais em nome de Jesus. A igreja precisa tomar de volta a autoridade do nome de Jesus que lhe foi dada. Simplesmente a igreja abriu mão dessa autoridade para confiar, não é? Nada contra o estudo, contra a formação secular, mas há muita gente confiando no seu curso de psicologia. É muito bom. E eu aplaudo os psicólogos, aplaudo mesmo de pé. Porém, a nossa confiança deve estar em Deus. Na hora de aconselhar, é o Senhor quem traz a revelação. É o Senhor quem diz o que é que precisa aquela pessoa. É Deus que vai orientando, é Deus que vai trabalhando, é Deus que tem a palavra certa. Bendito seja o santo nome de Jesus. E esta autoridade do nome de Jesus é gloriosa. Em algum momento na Escritura, a Bíblia Sagrada diz que uma mulher andava encurvada já há 18 anos. Os médicos já poderiam ter dito, fosse em nossos dias, uma escoliose, isso e aquilo. A Bíblia diz que ela não se levantava, não ficava ereta, ela ficava sempre encurvada, olhando para o chão. E Jesus olhou para ela e discerniu que aquela enfermidade era uma enfermidade espiritual, e com a sua autoridade ele mandou aqueles demônios saírem, e aqueles demônios saíram e a mulher se levantou e agora andava ereta, e todo mundo começou a glorificar o nome do Senhor. É isto que a igreja precisa, é de novo tomar posse da autoridade do nome de Jesus Cristo. Pode ir lá fazer a consulta, mas você é o marido, que Deus, o Senhor, vai cumprir a sua palavra.
A Bíblia diz que a igreja imporá as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. O nosso papel é impor as mãos com fé e o Senhor faz o restante. A autoridade é dele, o poder é dele. Ele nos deu a autoridade do seu nome. Ele disse: ide em meu nome e expulsem os demônios. Quantas pessoas possessas sofrendo por este mundo afora. E a igreja tem autoridade para fazer isto em nome de Jesus. Em Lucas 10:19, o Senhor diz: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor tem dado à sua igreja autoridade. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, não abra mão de ser igreja, não abra mão da autoridade que o Senhor lhe deu. Esta autoridade faz diferença, essa autoridade vai fazer toda a diferença entre nós, igreja do Senhor, e outros povos que se dizem de Deus. O Senhor opera milagres ainda hoje. O nome de Jesus é poderoso para expulsar as enfermidades, para expulsar os demônios, para dar vitória, para trazer vitória àquele que invocar o nome do Senhor. Nós precisamos ser a presença visível de Cristo na terra. A igreja precisa ser a presença visível de Cristo aqui na terra. As pessoas não vão olhar Jesus. As pessoas não vão ver Jesus, mas elas veem a igreja. Elas veem a mim, elas veem você. E enquanto Jesus esteve aqui, ele dizia ser a luz do mundo. Aquele que lhe seguisse não andaria em trevas. Mas ele disse para a sua igreja: vós sois a luz e o sal da terra. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Agora o mundo não vê mais Jesus pessoalmente, mas o mundo vê a igreja, o mundo vê você, o mundo vê as suas atitudes, o mundo vê o seu comportamento, o mundo vê a sua sinceridade ou a falta dela. O mundo nos vê e nós precisamos ser a presença visível de Jesus Cristo aqui na terra. A igreja precisa voltar a este ponto das pessoas olharem para os crentes e bendizerem o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Somos igreja e necessitamos de estar juntos. Esses dias, como já temos dito, são dias diferenciados. Mas a igreja deve congregar, a igreja precisa se congregar. Quando esta fase passar, quando estes problemas passarem, nós vamos continuar congregando, estando na casa de Deus, voltando ao trabalho normalmente, congregando para os cultos de oração, para os cultos de ceia, para os cultos de pregação, de louvor e adoração ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 13:17 diz, obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, a igreja tem uma liderança, a igreja tem seus guias espirituais, seus líderes, seus pastores. Então, a igreja necessita mostrar ao mundo que não é uma associação, que não é um sindicato, mas é corpo vivo de Cristo aqui na terra. Como disse Paulo, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Individualmente.
onde quer que você esteja, você é membro do corpo de Cristo, não se esqueça disso. Em qualquer situação, você é membro do corpo de Cristo. Nós somos cristãos e não cristais. Nós somos membros e não clientes da igreja. Vamos aí, pastor, eu quero uma palavra melhor. Vamos aí, irmão, eu preciso ouvir um som melhor, eu quero ouvir um cantor melhor. Eu vim aqui, eu sou dizimista, então eu quero um negócio melhor aí, vamos melhorar essas coisas. Querido, nós não somos clientes, nós somos adoradores de Deus. E nós não somos de cristais, nós somos pó, nós somos de barro. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Há tantos crentes, meus irmãos, que você não pode dizer nada para ele, não pode chamar a sua atenção que ele é de cristal, ele já está todo quebrado, ele já está todo magoado, todo chateado, já está dizendo: eu vou para outra igreja, vou me congregar com outro pastor, vou me congregar em outro lugar. Querido irmão, você é servo do Deus Altíssimo. Pare com isso e seja um adorador de Deus, seja alguém que contribui para resolver o problema, não seja um problema. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para trabalhar e não para dar trabalho, para ajudar a resolver e não para ficar de longe murmurando e apontando o erro de quem quer que seja. Nós precisamos ser crentes de verdade e que o mundo possa ver que nós somos de Jesus Cristo. Nós não somos de um sindicato. Nós somos de Jesus Cristo. Somos igreja. E como igreja, temos a necessidade de viver na presença de Deus e fazer que o mundo veja Cristo através de nossa própria vida. Do que a igreja necessita ainda hoje? De ser fiel e parar de flertar, de namorar com o mundo. Em 1 de João 2, 15 a 17, a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, nós não devemos amar o mundo, nós precisamos parar de estar flertando com o mundo. As pessoas são crentes denominacionalmente, muitas vezes. As pessoas se dizem de Cristo, mas querem o mundo, querem ser de Cristo e querem ser do mundo, querem ser do mundo e querem ser de Cristo. Uma hora estão na igreja de mãos levantadas, como se estivessem mesmo adorando. Vem o carnaval e arrasta-os para lá, voltam para a igreja tempos depois, estão lá novamente como se estivessem adorando o Senhor. Vêm as festas juninas e levam-os embora. Amados, nós precisamos ser somente de Cristo, somente de Jesus Cristo. Não somos do mundo e somos convidados a não nos acomodar ou nos amoldar a este mundo. João diz: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que você prefere, amar o mundo ou ter em sua vida o amor do Pai? O amor de Deus. Pense nisso. Pare de estar flertando. Modas vão, modas vêm. E nós permanecemos no nosso lugar.
situações vão, festas do mundo vão e voltam, e nós permanecemos em nosso lugar. Por que assim? Porque a Bíblia diz: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de cabelo, o mesmo modo de viver, a mesma maneira de ser, tratando com seriedade os seus negócios, lutando para ser fiel em tudo e assim permanecendo na presença de Deus para sempre. Aí a palavra vai dizer ainda em 2 Coríntios 6,14: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos, pois nós somos santuários de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Querido, nós precisamos continuar amando somente o Senhor, servindo somente ao Senhor. Por que disso? Porque se assim fizermos, Ele disse que habitaria em nós, neles habitarei, diz o Senhor, e entre eles andarei. As pessoas acham que Deus é um Deus tão distante. Quando nós dizemos assim: Deus falou comigo. Como assim? Deus? Não pode? Como é que Deus fala com um pecador, com um homem pecador? Sim. O Senhor habita naquele que entregou sua vida a Ele. Ele não somente visita, você compreende? Ele habita. Ele diz: nele habitarei. E entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Você está aí glorificando a Deus, eu também estou aqui bendizendo o nome do Senhor, louvando a Ele, porque Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele fez de você a sua morada. Deus não habita nesta casa aqui onde estamos, Deus habita aí, no seu coração, na sua vida, Ele tem o domínio da sua vida. Bendito seja o santo nome do Senhor. Por isso, não se ponha em jugo desigual. Não. Permaneça servindo ao Senhor. Permaneça andando no caminho do Senhor. A igreja necessita de todas essas coisas. São muitas as necessidades da igreja, mas cremos que, observando estas aqui que apresentamos, nós vamos conseguir melhorar a nossa vida enquanto igreja. Nós precisamos da presença de Deus. Nós necessitamos sempre da presença gloriosa do Senhor nosso Deus. A sua presença faz toda a diferença. A igreja precisa da presença de Deus, precisa voltar a ser igreja de verdade. Louvado seja o santo nome do Senhor. E a igreja precisa ser fiel ao Senhor em tudo, em toda a sua maneira de viver. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, que você continue servindo ao Senhor de todo o seu coração, que você preencha essas necessidades com Ele, a presença dEle, o ser igreja de verdade, o ser fiel a Ele de todo o seu coração. Façamos isto, igreja. O mundo está agora mesmo precisando de nós. O mundo está nesse momento mesmo precisando de nós, precisando que nós oremos ao nosso Deus, que nós clamemos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós, como igreja, possamos continuar orando, buscando a
Deus de todo o nosso coração e fazendo que o mundo veja Jesus através de nossa vida. Que esta palavra alcance o seu coração, que você a receba em seu coração e com alegria você possa servir ao Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida de um modo todo especial. Nós vamos ainda louvar o santo nome do Senhor, vamos ainda